Bom, nós estamos no terceiro bloco do Questões de Fé, falando hoje sobre racismo. Nós deixamos uma resposta para agora, que é a origem, a história da palavra afrodescendente. Então, está com a palavra o João Carlos. Então, o termo afrodescendente compreende isso, né? Seja o seu uso preto, negro, afrodescendente, na verdade tem uma confusão que acaba as pessoas não compreendendo no dia a dia, né? O afrodescendente, porque eu participei desse processo, na conferência de Durban, que foi de 2001 na África do Sul, então, é uma conferência para toda a questão do racismo. E quando eu falo população negra, eu considero a população negra, né, do continente africano e a da diáspora, né? Sim, aí o mundo inteiro, né, que está a população negra. Então, como é que você compreenderia isso? Os negros africanos, da própria África e os da diáspora, né? Então, esse termo, inicialmente, ele foi usado para isso. Afrodescendente a referir a população negra na diáspora, né? No Brasil, na Colômbia, nos Estados Unidos, na Europa e por aí afora, né? Só que esse termo, ele traz confusão, né? E é nesse sentido que a Rosária disse, afrodescendente todos nós somos, porque nossa humanidade, né? Origem africana. E eu prefiro afro-brasileiro, pela questão que eu estou falando da minha realidade, né? Enquanto negro, e aqui no contexto particular do Brasil, né? Com toda a nossa história. E negro, porque na verdade o termo negro ele foi ressignificado pelo movimento negro, porque ele, embora ainda tenha essa carga de negativa, né? Porque a gente sabe que muitos dos nossos irmãos e irmãs negras têm dificuldade de se reconhecer como negro, porque tem a ver com a construção da identidade e como que essa carga negativa, né? Do próprio termo e da própria realidade social produziu isso, né? Nossas crianças não se identificam como negras, né? Moreninho, cor de gel, cor de burro fugido, por aí afora vai. Ninguém quer, por quê? Há uma questão da identidade e que é a produção do próprio racismo, né? O IBGE também se enrola nisso aí, por quê? Né? Na população branca, ele coloca branco, não interessa, aquele branco é um ruivo, vem das diversas tonalidades de cor de pele que você tem na população branca, diversos perfis. Na população negra acaba o quê? Você criando uma divisão, que é fruto de um contexto histórico de não afirmação da identidade da população negra. Né? Agora, E aí, na verdade, o que é? Quer dizer, a questão é essa. O importante é que a pessoa se afirme a sua identidade, né, como pessoa negra. Né? Agora, pessoa negra que vive no contexto da sociedade brasileira. Por aí, afro-brasileiro, né? Estou dizendo nesse sentido. Então... Agora, para os dois, aí nós estamos conversando, não há que dirigir esse ou aquele, cada um interfere, né? Quando a gente está falando de racismo, estamos falando aqui na nossa realidade do Brasil, existem muitas outras raças ou etnias ou grupos étnicos que também têm uma certa discriminação, que não são somente os afro-brasileiros, como vocês agora estão falando. Por exemplo, nós temos turcos, os judeus, Curiosamente, eu tenho um colega de faculdade, professor, que é alemão, e ele fala também que ele é discriminado por ser alemão no Brasil, que muitas vezes é uma discriminação forte. Junta-se o nome alemão com o nazismo, com etc., principalmente na população menos ilustrada, né? Enfim, há brincadeiras que, de certa forma, denotam um certo desprezo com os japoneses, chama de japa, etc., etc. Com várias outras etnias existe também, eu não vou dizer racismo. O que vocês acham? É que sobre os afrodescendentes se pesa um preconceito maior ou está junto com os demais? Que quando se fala de racismo e quando se quer falar de libertação, digamos assim, de crescimento, do entrosamento, da harmonia da sociedade brasileira, não se refere somente aos afro-brasileiros, mas se refere também a todos que de alguma forma não têm os padrões normais de serem portugueses, de famílias tradicionais, etc., e que ficam um pouco à margem, apesar de que o mundo hoje mudou, mas de qualquer maneira existem esses estereótipos. O que vocês acham disso? Olha, eu acho... Pode falar? Pode falar, fique à vontade. Eu penso que nós temos que contextualizar, né? Eu penso, assim, a sociedade brasileira está estruturada, então, de maneira basilar, na formação por 3 grupos étnicos, né? O branco europeu, né? O indígena e o afro-brasileiro, posso dizer agora nesse contexto atual. Esse penso que é o basilar da constituição étnica desse país.
Os africanos foram sequestrados para serem escravizados neste país. Permaneceram escravizados por mais de 300 anos, quase 400 anos. Portanto, hoje, quando as pesquisas governamentais apontam que é o segmento populacional, o grupo populacional que menos tem escolaridade, que está à margem do emprego formal, em sua maior parte, que os jovens negros é que são assassinados na faixa etária de 14, 15 a 24, 25 anos, devemos compreender que estamos falando que é o grupo social que é mais discriminado, que é mais alvo. É vulnerável, ainda. Exatamente, é vulnerável, é fragilizado, em função dessa situação estrutural e estruturante de quase 400 anos do processo de escravização. Não desconhecendo que a população indígena também, que foi dizimada praticamente com a invasão dos portugueses a esse país. Se fala muito em descoberta do Brasil, ela deu invasão, porque você já tinha os indígenas, a população indígena por aqui. Então, sem desconhecer também que, eventualmente, o alemão, o judeu, sim, turco, discriminado, sim, outras etnias são discriminadas aqui e em outros países. Quando eu faço a minha investigação, a minha pesquisa, quando eu falo de mim, eu estou falando dessa população afro-brasileira, que, segundo as pesquisas governamentais, hoje os pretos e pardos, nomenclatura do IBGE, é mais de 50% dessa população. Eu estou falando desse grupo, sim, que é, portanto, o maior número de discriminados. Quer dizer que você está dizendo o seguinte, na medida em que o país desenvolver esse grupo, pode até haver uma discriminação como existe, por exemplo, para o turco, para o alemão, para, enfim, o judeu, etc. Mas essa discriminação será muito menos mórbida, porque naturalmente vamos nos tratar como iguais. Então é aquela brincadeira que não é ofensiva, digamos assim, que não deprime, porque está entre iguais. O problema do racismo se dá na sua morbidade, se eu estou entendendo a sua leitura, na sua morbidade, porque o racismo se dá diante de uma população que está economicamente, educacionalmente fragilizada, vulnerável. Não é isso ou não? Não caminha por isso, não. Primeiro, entender, eu acho que é diferente. Claro que nós queremos alcançar uma sociedade de respeito, de irmandade. Isso aqui é a nossa utopia, o que nós desejamos. Inclusive nós, tanto eu quanto Rosário, que estamos aí na luta política, social, no movimento negro, em diversos espaços, a gente quer alcançar isso. Porém, não é assim, porque você entender o que é o racismo. O racismo é uma ideologia construída, as ciências colaboraram para isso, e que hierarquiza, estabelece hierarquias entre os grupos, Esse é mais humano, esse não é. É o que aconteceu na história do Brasil, a própria escravidão foi sustentada pelo racismo, seja contra a população negra, africana, contra a população indígena e outros grupos étnicos raciais que formaram a sociedade brasileira. Então, esse racismo, inclusive, ele está aí como um cimento, na estrutura. Quer dizer que você acha que se houver promoção em todos os sentidos desse grupo, esse racismo mórbido continua? Aí é o que acontece, continua. Por quê? Entendendo o racismo na questão da relação de poder. Essa é a grande questão. Mas veja bem... O senhor está trazendo, mas só trazendo uma questão que é importante, é um debate que aconteceu há muito tempo. O nosso Florestan Fernandes mesmo, ele produziu um estudo, tanto o próprio Fernando Henrique Cardoso, sobre a situação do negro na sociedade brasileira. O estudo deles, que a gente acha que são estudos importantíssimos, que a gente inclusive tem como base para compreender o problema do racismo e da inserção da população negra na sociedade brasileira, eles acreditavam que, à medida que o Brasil fosse desenvolvendo, se inserindo cada vez mais na sociedade capitalista, sobretudo Florestan Fernandes diz isso, a população negra teria melhor lugar. Só que nesse processo, é claro, vai haver melhoria das condições de vida, isso é importante, é o que a gente está alcançando, que a gente está percebendo, embora ainda muito devagar, a mudança da qualidade de vida da população negra, o acesso aos direitos, à saúde, à educação, isso é uma mudança. Agora, só que a gente tem que entender como é que o racismo ele está presente na estrutura, na organização da sociedade brasileira. Porque senão é o seguinte, a gente vai entender como é que o racismo funciona como fator para estabelecer hierarquias, porque aí a pergunta é,
mesmo aqueles negros e negras que têm uma situação econômica melhor, eles enfrentam a problemática do racismo. Até porque não foi dado, ao longo desse processo da construção da sociedade brasileira, e como o racismo ele se constituiu, quer dizer, alguns espaços não foram espaços permitidos à população negra. E por que não foi permitido à população negra? Porque aí você vai compreender como é que o racismo se estrutura aí. Agora, é claro que a gente quer caminhar nesse sentido, a própria discussão, o próprio programa, ao trazer a temática, contribui para quê? Para que a gente comece a compreender um pouquinho mais como que o racismo ele funciona e ele garante acesso a uns, a uma minoria e a uma maioria. E aonde o quê? A cor da pele, o pertencimento étnico-racial, ele é importante. No nosso país, a cor da pele ele é um passaporte para uma série de coisas. E tanto eu quanto o Rosário nós podemos falar, porque compreendendo o coletivo, o conjunto da população negra, nós somos aqueles poucos negros que conseguimos, no nosso estudo, com o esforço da nossa família, nosso esforço também individual, o coletivo individual, por exemplo, a Cendê, ela é uma doutora, eu sou um mestre. Isso não é ainda comum na população negra. No conjunto da população brasileira, né, nós somos, na verdade, uma elite, né, que conseguiu galgar os postos da formação acadêmica. Mas a gente sabe, são discriminados? A gente sabe que a gente enfrenta essa problemática ao acessar a universidade, ao estar no espaço sala de aula, nos espaços que a gente trabalha, que nós circulamos. As pessoas sempre olhar a maneira como se diz. Então, por que disso? Bom, eu sou, academicamente, o título, mestre, né? Ela é uma doutora, quer dizer, a gente sabe que a questão da cor da pele, ela vai ser um fator que diferencial. Porque o que o racismo faz? Ele não vê a primeira pessoa, ele vê a cor da pele. Mas foi depois isso que vê a pessoa, não muda? Então, mas aí o que acontece? Aí nós temos que caminhar para isso que a gente está exatamente querendo. Não é criar uma sociedade dividida. É a sociedade onde compreender a sociedade como sociedade multiculturais, as identidades, as diversidades, elas sejam compreendidas, respeitadas, e que essas diversidades possam se conhecer, né? Tanto a história do negro, a história do indígena, a história europeia, nós possamos conhecer, seja negros, brancos e índios, possam interagir, um respeita o outro. Só que nesse processo, o racismo ainda funciona como um instrumento, um mecanismo de hierarquização da sociedade. Eu deixo uma provocação para o próximo bloco, nosso tempo já esgotou. A provocação, uma pessoa que é emblemática, que é um ícone do Brasil. Pelé é discriminado? Daqui a pouco nós voltamos para responder e comentar esta interrogação.